Saudações a marcar a atualidade no dia de hoje, quinta-feira, a nomeação do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Era a figura que estava em falta ao nível do topo da governação no país, no que concerne aos ministros do governo de Daniel Chapo. O Presidente da República nomeou Mateus da Cecília Phineas Sais para o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Ele é juiz, conselheiro no Conselho Constitucional, onde até era juiz, conselheiro no Conselho Constitucional, até a sua nomeação hoje. Passa então a integrar o governo. É sobre este assunto que vamos elaborar na presente edição do Especial Informação. Duas figuras para conosco trilharmos este caminho da avaliação ou perspectivar o que vai ser então este governo ao nível do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Refiro-me à participação já a seguir de Firoza Zacarias, da Comissão de Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique, e também, a partir da cidade da Beira, o jornalista e jurista Rodrigues Luís. E vou juntar à antena os dois, a começar pela Firoza Zacarias. Boa tarde, boa noite. Firoza, como é que recebeu a notícia da nomeação do Ministro da Justiça, alguém que sai do Conselho Constitucional para o governo de Daniel Chapo? Boa noite. Eu queria informar aqui a equipa técnica, que estamos com... Eu não tenho o retorno aqui do que a doutora Firoza está a dizer. Não sei se... Agora sim. Eu volto a saudá-la. Boa noite. Como é que recebeu a notícia da nomeação do juiz conselheiro do Conselho Constitucional, Dr. Mateus da Cecília Phineas Sais, para o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos? Sim, mais uma vez, boa noite a todos que encontram-se a assistir esse especial em informação a nível da MPC de TV. Moçambique e de todo o mundo. Sim. Essa nomeação era de muita expectativa para nós, enquanto setor, enquanto um dos pilares da administração da justiça, para mim particularmente, enquanto alguém desta área, mas de forma geral é uma nomeação que causou muita expectativa e muita esperança para que viesse a ser uma figura ou uma nomeação que viesse para ser um interlocutor da reconciliação, da devolução do crédito no próprio sistema da justiça, considerando o contexto atual que nós estamos aqui a viver enquanto país, das manifestações, este tamanho de descrédito, tamanhas violações dos direitos humanos, tamanhas realidades que temos a assistir perpetradas pelo próprio setor da justiça. Este momento de muitos protestos, olhando também para as próprias classes, para os próprios juízes que já vieram apresentar em algum momento essa insatisfação, essa contestação salarial, entre outras questões que têm estado a contestar, olhando para nós enquanto da classe dos advogados também, familiarizar um momento de violação das nossas prerrogativas enquanto advogados, olhando pela chamada que tem se feito para outra classe, a classe dos procuradores, que em algum momento não estão a responder aos anseios da população e, sobretudo, olhando para a questão da justiça popular, que
está a voltar a tomar contornos alarmantes a nível do país. Então, era uma nomeação que se esperava que viesse a ser de certo que não teremos uma nomeação a 100% de aceitação ou da aprovação geral, mas que ao menos acima dos 60% viesse a ser uma figura ou uma nomeação que viesse a espelhar uma esperança na devolução deste crédito em relação a toda a máquina da administração da justiça e em relação à população, porque este é um momento que tem se estado a registrar uma intervenção da justiça popular, falo da justiça das próprias mãos, que é dessa retaliação. Eu gosto muito de falar de estado de necessidade, porque isso, chegamos a este estágio enquanto país, porque antes foi a própria polícia que iniciou com estas justiças violentas e depois também assistimos todo o setor da justiça a não abraçar a necessidade de se fazer justiça para que esses cidadãos, para que o país viesse a sentir que, afinal de contas, nós temos instituições que vão responder aos nossos anseios. Então, é uma nomeação que está a trazer muito alarido para todos os pilares que aqui mencionei, mas, sobretudo, para a comoção popular, e não era de se esperar. É preocupante para nós, enquanto instituição, enquanto pessoas que estão para zelar pela salvaguarda e proteção dos direitos humanos, para aqueles que também são os cidadãos, porque olhavam para esta figura como aquela que viesse a ser o maestro a apaziguar e de uma certa aceitação para que nas suas falas, nos seus pronunciamentos, desse a ser de reconciliação e de respeito popular, que não podemos ter uma figura que vai estar mesmo para ser marginalizada pela comoção popular. E neste momento dá a necessidade de que os políticos, os governantes tenham esta aceitação, essa comoção popular. Muitíssimo obrigado. Eu vou pedir para que permaneça desse lado Firoza Zacarias. Firoza Zacarias, ela responde pela Comissão de Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique. Foi então o introito aqui, neste dia em que destacamos a nomeação do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, a figura, ao nível do governo de Daniel Chapo, que demorava a chegar ou a ser nomeada. Hoje, quinta-feira, acaba então saindo este nome da cartola então do Presidente da República. Vou juntar à antena também Rodrigues Luís, a partir da cidade da Beira. Rodrigues Luís é jornalista e também é jurista. Boa noite, Rodrigues. Como é que recebeu, que comentário inicial fará sobre a nomeação do Dr. Mateus da Cecília Phineas Sais como Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos? Boa noite. Recebe a indicação de que Rodrigues Luís ainda não está em linha. Havia essa indicação de que já estava ligado. Vou voltar então à doutora Firoza Zacarias, ela que lidera a Comissão de Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique, enquanto aguardamos pela entrada aqui em antena de Rodrigues Luís a partir da cidade da Beira. Dizia a Firoza que há uma mescla de sentimentos na sociedade sobre a indicação desta figura, sobretudo tendo em conta o histórico que norteia, vamos assim dizer, o processo eleitoral em Moçambique até a validação dos resultados. Este ministro sai do Conselho Constitucional, é um dos juízes que participou no processo que culminou com a validação dos resultados que deram ou confirmaram a vitória, chancelaram a vitória da Frelimo e do seu candidato Daniel Francisco Chapo. Acaba, de alguma forma, na sua ótica, por tirar algum brilho, passo o termo,
daquilo que seria, imaginemos que se indicasse um ministro saído, por exemplo, da academia, diretamente da academia, ainda que reconheçamos que ele também pertence à academia, ou então da sociedade civil, mas alguém ligado a esta área da justiça. Olha, atrevendo-me, fazendo uma análise política, eu penso que esta nomeação não foi estrategicamente bem pensada, não foi inteligente, considerando o histórico que aqui trouxe desta contestação, destes protestos, desta não legitimidade do Conselho Constitucional de forma geral. Então, foi muito mal desenhada. Poderia ser qualquer um dos intervenientes, né? Qualquer uma pessoa tecnicamente capacitada. Aqui o que está em questão não é a capacidade técnica, mas não se devia ter ignorado o histórico todo que norteia o Conselho Constitucional neste momento, né? A comoção popular, não podemos negar que os protestos ainda estão em curso a nível do país. Então, politicamente pensando, não foi uma nomeação inteligente. Não foi uma nomeação inteligente, não foi estratégica, não veio para distanciar-se deste entendimento da maior parte ou de alguma parte da população, dos outros partidos, do papel distorcido ou conturbado que o Conselho Constitucional está a tomar. Então, de forma geral, não foi nada bem pensado, não foi inteligente, não foi estratégico. Poderia ser uma outra pessoa tecnicamente capaz, não é o que está em questão, mas devia ter se pensado politicamente, ter se olhado para questões que aqui eu trouxe, que tem que ver com uma pessoa de aceitação, uma pessoa que está completamente distante da figura do Conselho Constitucional, que não tenha feito parte deste momento da crise pós-eleitoral. Há quem diga para que realmente venha a ser um interlocutor aceitável, respeitado, que venha a representar essa necessidade da ética que tem que se desenvolver a esta figura, a consolidação e união de toda a classe da justiça. Então, de forma mesmo já direta, não foi muito bem pensado a indicação de alguém vindo do Conselho Constitucional. Poderia ser uma outra pessoa, mas aqui agora estamos a falar de uma indicação institucional. Poderia ser uma outra pessoa, mas por estar a vir desta casa, neste momento que o país vive, não foi nada estratégico. A ideia, é uma opinião geral, generalizada, vemos as manifestações ao nível das redes sociais, há uma ideia de se tratar de uma espécie de job for the boys, passo o termo, ou seja, é uma forma de pagar, passo o termo, pelo serviço que o Conselho Constitucional terá feito a favor da Frelimo e do seu candidato nas últimas eleições. Há esta percepção. Ainda que não seja isso, não foi muito bem pensado politicamente, em termos éticos, em termos estratégicos, porque vem a trazer essa possibilidade, essa indicação. Muito bem, deixa-me só... Então, eu não posso afirmar categoricamente que sim, mas não foi bem pensado. Vem a trazer alguma possibilidade de ser isso que está-se a pensar a nível da população popular, assim como entendimento da própria classe da administração da justiça. Fica a percepção... Assim como a nível do próprio partido, a nível, pensando politicamente mesmo, sim, entre eles. Sim. Ora bem, deixa-me só fazer aqui, trazer um pouco da biografia do ministro nomeado hoje, ministro Mateus da Cecília Phineas Sais, juiz conselheiro do Conselho Constitucional, com início de funções no dia 12 de setembro de 2014. Nasceu no dia 4 de março de 1969 em Mungari, distrito de Guru, na província de Manica.
obteve o grau académico de doutor em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane em outubro, ou seja, em 2016. Dentre outros cargos e funções ocupados, destacam-se docente de Direito das Sociedades Comerciais, regulação do setor financeiro e Direito das Instituições Financeiras, nos cursos de mestrado em Direito, Economia e Gestão na Universidade de Zambeze, Unizambeze, entre 2013 e 2014, docente de Direito Bancário e dos Serviços Seguros na Universidade Católica de Moçambique, mestrandos e licenciaturas 2013-2014, jurista do Banco de Moçambique, afeto à filial regional Centro, províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia, entre 1995 a 2014, presidente da Assembleia Municipal da Beira, entre 2009 e 2014, membro do Conselho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Zambeze, Unizambeze, entre 2013 até setembro de 2014, membro da Assembleia Municipal da Beira no período de 2005 a 2014, isto é indicado pela Frelimo, docente com funções de regência das cadeiras de Introdução ao Estado do Direito e do Direito Bancário na Universidade Eduardo Mondlane, entre 2003 até 2007, delegado provincial do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica entre 1998 e 2000 e presidente da Comissão Provincial de Eleições de Sofala, indicado pela Frelimo, isto em 1999. Portanto, há motivos mais do que suficientes para que, de forma geral, a sociedade faça os questionamentos que está a fazer. A lisura do processo que culminou com a nomeação de Mateus Seis como Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Há muitos questionamentos, vemos a revolta, entre comas, dos internautas nas redes sociais, este sentimento, vamos dizer assim, de indignação que vai assistindo a um pouco da população moçambicana face a esta indicação. O facto mesmo é este, os questionamentos são vários, de vários ângulos, de várias esferas da sociedade moçambicana, quer académica, quer política, quer mesmo de gente que faz parte dos 4 pilares da justiça em Moçambique. Volto então a insistir com a ligação para a cidade da Beira, onde se encontra Rodrigues Luiz, jurista e jornalista. Boa noite, Rodrigues. Como é que recebeu a informação? Recebo a indicação de que o Rodrigues não está em linha ainda. Algum problema técnico para fazermos esta ligação? Volto então a juntar a antena a Firoza Zacarias. O que espera é um dado adquirido. Firoza está desse lado, é um dado adquirido, esta nomeação. Falta agora a tomada de posse, que previsivelmente deverá acontecer amanhã, a tomada de posse de Mateus Seis, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, deverá ser empossado amanhã pelo Presidente da República e completando desta forma a lista dos titulares de cargos ministeriais no governo de Daniel Francisco Chapo. Inicia dessa forma as funções como Ministro da Justiça. Há muitos dossiês que vai encontrar, de certeza, nas gavetas ou em cima da mesa do gabinete que passa a ser seu, gabinete que esteve sendo ocupado no último mandato por Helena Kida, foi Ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais no governo de Filipe Jacinto Nunes. Como é que espera, Firoza, que venha a ser a relação entre este Ministro e as outras instituições que zelam pela justiça em Moçambique? Realmente, o atual ministro vem encontrar
o Ministério, o país, num momento muito crítico. Né? Primeiro, considerando a constatação em curso, os protestos em curso, mas, sobretudo, considerando o descrédito do sistema da administração da justiça. Ele encontrará um momento de enormes desafios para o país, né? E olhando para o momento atual, né? Um dos dossiês que se encontram sobre a mesa é a situação da invasão da cadeia de máxima segurança, que terá que ser dado o devido seguimento. É a justiça popular, esta volta aos linchamentos populares que nós estamos a assistir. Este é um enorme desafio, precisa-se de se travar esta situação. É esta falta de sentimento de representação que se sente em relação à maior parte dos pilares da administração da justiça. Falo da própria classe dos advogados, dos próprios magistrados do Ministério Público e dos próprios magistrados judiciais. Né? Em tempos não se assistia a nível do nosso país manifestação, anúncios de greve destas classes. Então, o novo ministro terá que colocar estes assuntos como prioridade para ver como é que se pode desenvolver esta representação, esta apropriação política que se quer da figura que ele agora vai estar a responder e como é que se pode fazer uma justiça justa em relação a todas as questões que estão sobre a mesa a nível do país. Falo dos protestos, dos enormes processos, considerando também a questão que tem a ver com a morosidade processual, que não podemos também deixar de lado, o de toda da máquina, considerando também o papel do próprio IPAG, não vamos deixar de falar disso neste momento, considerando a questão que tem a ver com o custo elevado das custas judiciais, né? Considerando a forma da aceição a esses ministérios, a esses magistrados, falo olhando para a própria ordem, para o Ministério Público, para os juízes. Então, encontrarão um dossiê enorme que não deverá dormir em nenhum momento, e também considerando o fato de que tem que provar que estamos todos enganados. Estamos todos fazendo um julgamento errado em relação à sua figura, em relação à casa de onde vem para agora estar a liderar o Ministério da Justiça. Não terá nenhum segundo de paz este ministro, este ministério neste momento em que o país se encontra. Conversa com o Rodrigo Luís, eu recebo a indicação de que temos do outro lado o Ivan Manhissa. Ok, vamos ter aqui no estúdio, esta indicação que eu tenho, a presença do Ivan Manhissa aqui nos estúdios para presencialmente participar deste especial informação, e queria pedir à Firosa para que, em linhas gerais, pudesse então fazer um comentário último para sairmos por intervalo e voltarmos então com os outros convidados para esta edição do Especial Informação. Obrigada. Já é um dado consumado, conforme já falamos. Cabe agora ao ministro provar que estamos todos equivocados e vir a responder a todos os anseios que se olham como o Ministério da Justiça, quem deve dar resposta. Já falei da questão que tem que ver, neste momento, não se pode negar estas manifestações que estão em curso, não pode se negar esta contestação, esta não apropriação, esse descrédito de toda a máquina da justiça, que o ministro tem que vir a responder como é que não podemos desenvolver a justiça justa, a justiça legal como a solução para a solução dos problemas
do país, em detrimento da justiça popular, nós temos estado a ver, em detrimento até a própria classe entender que tem outros caminhos para vir a ter a resposta aos seus anseios. Então, Minas Gerais é um grande desafio que nós, enquanto país, enquanto cidadão, temos essa figura, mas a própria figura, o próprio ministro, tem um enorme desafio e lhe assiste e esperamos que venha nos provar que estamos todos equivocados, que venha responder aos anseios que se espera do setor da classe. Muito obrigado, Firoza Zacarias. Ela é responsável pela Comissão de Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique. Nesta primeira parte desta especial informação, esteve então a analisar esta nomeação que marca a atualidade no dia de hoje. Já temos Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos. Demorou a chegar esta nomeação, mas já cá está. Chama-se Mateus da Cecília Phineas Sais, o novo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Sai do Conselho Constitucional, onde era juiz conselheiro. Voltamos daqui a pouco com a presença, já aqui no estúdio, de Ivan Manissa, ele que é Ivan Maus, que é um dos investigadores do Instituto, ou seja, do Centro de Integridade Pública. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências, desafios, sucessos e perspectivas para o futuro. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vão matar uma pessoa. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. graus de mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. 10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta.
Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia o poder do eleitor moçambicano? O eleitor se fia efetivamente naquilo que são as promessas? É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Manchetes do dia. O resumo essencial das notícias que você precisa saber. Acompanhe Manchetes do Dia, o programa que traz as principais notícias e destaques da imprensa nacional e internacional. Análise profunda. Entenda o que está por detrás das manchetes. Cobertura completa. Do local ao global, você fica por dentro de tudo. Comentários exclusivos. Para comentar. Agora, de segunda a sexta-feira, analisamos os fatos que marcam a atualidade com os principais jornalistas e analistas do país. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências. Uma das questões que se levantam quando fala-se quando se fala de exportação de produtos e serviços são questões ligadas à qualidade, à certificação dos produtos. Como é que esta componente está acautelada a nível da exportação? Existe um desafio muito grande ao nível da certificação de produtos, principalmente a certificação de produtos industriais e alimentares. Em padrões internacionais. Em padrões internacionais. Existe também uma falsa realidade de dizer que nós não conseguimos exportar determinados produtos semi-processados. Desafios. Temos que saber pensar fora da caixa. Nós temos entidades bancárias como o Africa Exim Bank, o Trade Development Bank, o Banco Africano de Desenvolvimento, que estão ávidos para iniciativas que criem condições, ecossistema de comércio intra-africano. Continua a ser exportações, continua a ser a entrada de divisas. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Bem-vindos, estamos de volta já na segunda parte do Especial Informação. Hoje o que marca a atualidade no país, sem dúvidas, é a chegada, passo o termo, do novo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. É o titular da pasta de Ministro que estava em falta no governo de Daniel Francisco Chapo. Chega finalmente no dia de hoje a informação da nomeação pelo Presidente da República de Mateus da Cecília Fenias Sais. Ele é juiz conselheiro no Conselho Constitucional que esteve na ribalta logo após o anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições. Vinha a seguir a validação. Até que se chegasse à validação, foi um processo com muitos questionamentos. E vamos procurar perceber um pouco desta engenharia que Daniel Chapo terá feito para ir buscar um juiz no questionado, passo o termo, Conselho Constitucional, para fazer parte do governo. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, Jacques. Saudar a si e também a todos que nos acompanham através da MBC TV. Muito bem. Como é que recebeu então esta informação? O decreto presidencial que nomeia o juiz conselheiro, ainda informação fresquinha sobre a validação dos resultados, e sai então na cartola um juiz conselheiro para Ministro da Justiça. Bem,
Primeiro dizer que o Presidente da República ele é soberano nas suas decisões. Afinal de contas, a nomeação de ministros, de secretários de Estado, tal como aconteceu hoje, decorre daquilo que são as suas competências nos termos da Constituição da República. Sim. Agora, pode-se discutir eventualmente o fato de ser razoável ou plausível que se nomeie um juiz conselheiro do Conselho Constitucional que de alguma forma participou de forma direta no processo eleitoral. Se bem que nos recordamos, nós temos uma situação em que a CNE inicialmente fez o anúncio dos resultados eleitorais que de alguma forma foram contestados e que havia várias evidências de fraude eleitoral e que se esperava que dos recursos que foram submetidos junto do Conselho Constitucional, este órgão, por sua vez, apreciasse tais recursos e pudesse decidir ou pela recontagem da votação ou ainda pela anulação da votação, mas nunca pela validação e proclamação dos resultados. Surpreendentemente, o Conselho Constitucional, que pegou no expediente das eleições, entendeu que sim, havia irregularidades comprovadas, mas que as mesmas não eram de todo graves a tal ponto de decidir pela anulação da votação ou então pela recontagem dos votos. O que nós verificamos é que o Conselho Constitucional pediu as atas, os editais, quer da CNE, assim como dos partidos políticos e também de alguns observadores do processo eleitoral e entendeu validar as eleições. Sim. E a pessoa de Mateus Sais faz parte dos 7 juízes do Conselho Constitucional. Inclusivamente, nós notamos que ele esteve ativo no processo da investidura do Presidente da República no dia 15 de janeiro e, dias depois, ele é indigitado a responsabilidade de assumir o Ministério da Justiça. Portanto, num contexto em que o Conselho Constitucional foi contestado na altura em que validou os resultados eleitorais, chega a parecer que trata-se aqui de uma recompensa pelo trabalho bem feito, de não anular as eleições, mas sim validar. Portanto, é o que de alguma forma corre a nível das várias frentes de opinião. Pode não ser essa a questão, mas num contexto em que essas eleições foram contestadas, foram fraudulentas, e o próprio Conselho Constitucional reconheceu isso, até porque tivemos uma situação em que a Frelimo, que inicialmente tinha, por exemplo, 195 mandatos nos termos da resolução da CNE, passou, depois da verificação que foi feita pelo Conselho Constitucional, para 171 deputados, ou seja, perdeu 24 assentos, que corresponde a praticamente 1 milhão de votos, porque são 700 e tal mil votos, então é quase 1 milhão de votos. Portanto, numa situação dessas, nós notamos claramente que essa eleição não tinha pernas nem mãos para poder ser validada. De tal forma que acaba por aparecer esse discurso que parece uma bonificação, uma recompensa pelo trabalho bem feito de permitir com que Daniel Chapo chegasse à presidência da República. Há, portanto, questões éticas a serem tidas em conta nesta nomeação. Volto a si, Ivan Maús, investigador do Centro de Integridade Pública. Ele participa aqui, então, presencialmente nesta especial informação. Vou juntar a antena, recebo esta indicação. Ernesto Júnior, jurista, cientista político, ou seja, cientista político, que vai então tecer também algumas considerações em relação a esta nomeação hoje saída do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Boa noite, Ernesto, e bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite aí ao Ivan. Muito obrigado pelo convite. Bom, esta questão de nomeação do Ministro da Justiça traz consigo várias controvérsias. Por que eu digo isto? Porque além de ser um cargo de confiança, nós temos que saber que também temos que ter em conta a meritocracia. Isto é fundamental na nomeação de qualquer que seja dirigente. Agora, a questão de fundo que nós podemos levantar é onde é que existe a meritocracia na nomeação do novo Ministro da Justiça. Sabemos nós que ele está a sair de uma instituição, na minha opinião, é uma instituição politizada. Sendo uma politizada, foi, de alguma forma, perdendo aquilo que é a sua credibilidade, sobretudo na gestão eleitoral. Falo aqui na questão do acordo do próprio
do próprio Conselho Constitucional, que foi muitas vezes... Não sei se estão conseguindo me ouvir. Sim, perfeitamente, pode continuar. Sim, exatamente. Então, aí é que se coloca em causa a questão da meritocracia, nomeia indivíduos. Em base, nós poderemos colocar o governo em maus lençóis. E digo mais, ele vai para um ministério, na minha opinião, bastante sensível, e neste momento espera-se muito do Ministério da Justiça. Por que eu digo que se espera muito do Ministério da Justiça? Nós sabemos que há bem pouco tempo, nesta onda de manifestações, houve fuga de reclusos na cadeia central e BO. E, por sua vez, também vimos execuções sumárias. Até então, ainda não temos detidos, ainda não temos, se calhar, pessoas responsabilizadas neste âmbito. Sabemos nós de antemão que esta cadeia ou estas penitenciárias estão sobre a égide do Ministério da Justiça. Então, este silêncio ensurdecedor do próprio Ministério da Justiça, quiçá, com a nomeação do novo ministro, possa trazer algum alento às famílias que perderam os seus entes queridos na cadeia central e até então não tem nenhuma... Não. É aí onde entra a questão da meritocracia. Mas a meritocracia também tem que ir consigo aquilo que eu costumo dizer nas minhas intervenções. Moçambique, neste momento, não precisa necessariamente de um presidente da República como tal. Precisa de um estadista. E o que é um estadista? É aquele que não tem nenhuma amarra política com um pequeno grupo ou com seu partido. É isto que nós precisamos para conseguir resgatar aquilo que é a confiança do povo. Eu, sinceramente, olhando esta nomeação, sou muito cético, por razões por mim aqui levantadas. Não vejo tanta meritocracia, porque nós até podemos ser juízes, conselheiros, em questões de título, mas no exercício das funções nós não mostramos competência, razão pela qual nós estamos aqui a falar de uma instituição bastante descredibilizada no nosso país, que é o Conselho Constitucional. Muito bem. Volto aqui ao Ivan Maús. Questões éticas são levantadas nesta nomeação. O facto de que há 2 semanas, já se disse também o Ernesto Júnior, que ele esteve a liderar, e também fez menção a esse facto, o processo eleitoral em Moçambique, a decisão final daquilo que é a validação das eleições. Quid juris, este aqui é o termo que vocês como juristas usam. É de se referir que, em termos legais, portanto, se nós formos a verificar as disposições da Constituição da República, assim como da Lei Orgânica do Conselho Constitucional, nós não vamos encontrar uma causa impeditiva em termos legais para que ele possa assumir esse cargo de Ministro da Justiça. Claramente que não pode acumular com as funções de juiz conselheiro, portanto, são funções incompatíveis. No entanto, ao renunciar o cargo de juiz conselheiro, pode claramente fazer parte do Executivo. Agora, do ponto de vista ético, é questionável, sobretudo o momento em que nós nos encontramos. Porque talvez, se fosse uma circunstância em que os processos eleitorais de Moçambique são conduzidos com a devida lisura e o Conselho Constitucional não é este órgão que, apesar de legalmente ser jurisdicional, na prática acaba sendo político, como bem disse o Ernesto, isso vai sempre colocar dúvidas ou vai colocar sempre em xeque questões de ordem ética ou de ordem moral, que não fica bem alguém que esteve no processo de validação de eleições que de alguma forma foram comprovadas como sendo fraudulentas, aparece agora a ser nomeado por aquela pessoa que de alguma forma conduziu a mesma para o poder, neste caso em concreto Daniel Chapo. Portanto, cria algum tipo de arrepio do ponto de vista ético, e eu penso que existem situações em que é possível recusar-se a aceitar alguns cargos, até porque um dos princípios basilares que norteia os juízes conselheiros do Conselho Constitucional é o fato de não poderem ser movidos de um lugar para o outro, sem que seja, por exemplo, dentro daquilo que o próprio Estatuto Orgânico prevê. Neste caso em concreto, tivemos uma situação em que o próprio juiz conselheiro do Conselho Constitucional renovou seu mandato no ano passado, em 2024. Portanto, não tinha necessidade alguma de recear perder algum tipo de benefício, algum tipo de direito que lhe assiste enquanto juiz,
por conta de um provável fim do mandato. Não. Ou seja, é inamovível, assim que ele renova, é inamovível, não pode haver uma outra força que o possa tirar daquele cargo. Para dizer que o seu mandato poderá terminar sem nenhum problema em 2028 ou 2029, sem algum problema. Portanto, não era neste momento de tal forma necessário, ou então não estava numa situação de alguém que está desesperado em continuar a exercer cargos de destaque na arena política em Moçambique. Portanto, podia continuar... falou mais alto a questão política. Ele é membro do Partido Frelimo, todos sabemos disso. Foi presidente da Assembleia Municipal da Beira, foi membro da própria Assembleia Municipal, foi o presidente da Comissão Provincial de Eleições, sabemos das suas origens. Pode ter pesado também a questão de disciplina partidária para aceitar. Sem dúvidas. E isso, de alguma forma, também coloca em causa há um princípio, há um adágio popular, que se diz muitas vezes que os titulares dos órgãos públicos devem, de alguma forma, até ser ingratos à pessoa que os nomeou. Portanto, numa situação dessa natureza, parece colocar em causa este mesmo princípio. De tal forma que eu penso que, do ponto de vista ético, não soa muito bem, sobretudo por conta do momento que nós já atravessamos. Muito bem. Ernesto Júnior ainda está desse lado. Eu queria também que fizesse uma leitura. Do ponto de vista ético, é o que estamos a levantar aqui agora, é indisfarçável. O novo ministro, que sai do Conselho Constitucional, é membro do partido e já assumiu alguns cargos ao nível da província de Sofala, a nível municipal, como presidente da Assembleia Municipal, foi membro também da Assembleia Municipal e foi presidente da Comissão Provincial de Eleições. Questões éticas nesta nomeação, efetivamente. Vale mais ser governante do que juiz conselheiro? Bom, aqui eu vou levar uma máxima de um grande escritor em ciência política, o Maquiavel, quando ele diz que os fins justificam os meios. Ou seja, segundo Maquiavel, a política, não há ética na política. É claro que há algumas escrituras filosóficas que falam de ética na política, mas do ponto de vista realístico, ou levando em conta o paradigma realista, nós sabemos que as pessoas são movidas por interesse, assim como por Estado. E bem disso, Ivan, e também agora fez menção ao jornalista, que ele fazia parte, ou faz parte do Partido Frelimo. Nós sabemos que o que reina no Partido Frelimo é a disciplina partidária. Se tu fores a ver, não querendo fugir do mundo, a lógica do funcionamento do nosso parlamento, tu vais perceber que, na verdade, só diz que se é o parlamento do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, nós temos parlamento dos partidos, razão pela qual nunca has de ver um deputado da Frelimo a votar contra uma decisão porque ele tem uma outra opinião. Não, porque as coisas são primeiro decididas no Comitê Central da Frelimo. É aí onde entra o Salvador Forquilha, quando escreve no seu artigo Transformações sem Mudança. É claro que nós, a partir de 1990, transformamos as instituições em multipartidárias, mas a lógica de funcionamento continua sendo a mesma. Ou seja, o novo ministro da Justiça está realmente a obedecer ordens, tão simples quanto isso. Ele não tem escolha de dizer sim ou não. Se amanhã lhe tirarem, por exemplo, do Ministério da Justiça, lhe colocar como Ministério do Interior, ele simplesmente tem que obedecer cegamente. É isto que também levou o Conselho Constitucional ao abismo. O Conselho Constitucional se preteriu da lei e começou a se basear como se fosse um órgão político. Este é o meu ceticismo agora. Será que o novo ministro da Justiça, tendo em conta de onde ele vem, ou melhor, o seu currículo, será que desta vez ele vai mudar de ideia? Eu creio que não. Por que eu sustento isso? Falou-se aqui muito bem, disse o Ivan, que ele tomou posse em 2024 para mais um mandato. E temos este princípio de ele não pode ser removido até ao final do cargo. É uma garantia constitucional. Mas mesmo assim, vimos os juízes do Conselho Constitucional a tomar decisões, no mínimo, questionáveis. Será que agora que ele já não goza desta garantia constitucional de irremovibilidade como ministro da Justiça, porque o Daniel já pode colocá-lo hoje e no próximo mês tirá-lo? Será que ele vai agir com isenção e imparcialidade? Se esteve num órgão em que ele tinha garantias constitucionais e não conseguiu, na minha opinião, ser imparcial, será que agora no Ministério da Justiça vai ser imparcial? Acredito que não. E digo mais, o que mina muitas vezes os nossos dirigentes são essas amarras
partidárias, onde a gente obedece, se calhar, mais às ordens superiores do que aquilo que é a própria lei ou o princípio da legalidade. E para terminar, é só ver algo extremamente interessante. Nós temos aqui em Moçambique algo como chamado protecionismo institucional. Este protecionismo institucional que leva consigo a impunidade é que faz com que os nossos dirigentes não estejam tão preocupados em obedecer à lei ou aquilo que são os anseios do povo. Obedece, acima de tudo, aos seus chefes. Estamos a voltar à Idade Média, aquilo que chamava-se Idade Média, culto ao rei ou personalidade do rei. É mais ou menos isso que temos em Moçambique. Então, eu estou bastante cético que o ministro da Justiça venha, de fato, a responder aquilo que são os anseios do povo. E um dos grandes desafios, já lancei aqui, é a questão da execução sumária na cadeia central e BO. E se calhar será algo passageiro, que são dossiês que ele não vai ter coragem de lá colocar. Então, isto realmente mina por completo a questão da disciplina partidária, a questão daquilo que o Thomas Carroll chamou de política de poder dominante, ou seja, nós não conseguimos distinguir aquilo que é o partido do poder do Estado. É basicamente isto, na minha opinião, é mais uma missão que ele vai cumprir de forma cega e de forma partidária, ou seja, obedecendo aquilo que é a sua disciplina partidária. Muito obrigado. Ernesto Júnior, é um facto, os questionamentos, a repulsa, passo o termo, da sociedade face a esta nomeação. Não temos histórico de haver muita contestação a nomeações do Presidente da República a membros do Governo. Acha, seria razoável que, não estou a querer agitar, passo o termo, que Mateus da Cecília Fenias 6 recuasse na decisão de assumir o cargo de Ministro da Justiça? Acredita nisso? A contestação é generalizada. É questão reputacional também. Exatamente, só que é o que eu vinha dizendo, é que nós em Moçambique não temos o histórico, por exemplo, nós vimos o António Costa que levantou-se um processo contra ele em Portugal e renunciou. Em Moçambique não, nós desde o mais alto nível até o baixo nível, nós seguimos as ordens de forma cega. Agora, por que está-se a contestar agora e não se contestou antes? Nós temos que ver que neste momento estamos numa fase de despertar de consciência política em Moçambique. Antes, realmente, já nos havia habituado que realmente quem ganha as eleições forma o seu governo, e nós já de antemão já sabíamos que sim, vão lá membros do Partido Frelimo, da confiança do Partido Frelimo. Mas nos últimos tempos, porque o governo carece daquilo que nós chamamos de uma legitimidade populacional. Há uma boa camada de população que está a questionar o governo do dia. E não só, na tomada de posse de Daniel Chapo, falou-se muito da inclusão. E quando se fala muito da inclusão, as pessoas esperam ver, não necessariamente porque a inclusão não se diz realmente levar as pessoas do partido da oposição, ver algumas pessoas da sociedade civil que de alguma forma não têm nenhum vínculo com o Partido Frelimo. E isto nós não estamos a ver nas nomeações. Então é esta contestação da sociedade, aquela sociedade que não se revê neste governo da Frelimo, que começa a se sentir excluída, os acadêmicos começam a se sentir excluídos. E aí nós também começamos a questionar a meritocracia dos nossos dirigentes. É por aí que nós estamos a ver a contestação. Nós temos que ver o momento em que isto acontece, o momento de formação do atual governo, que é o momento, na minha opinião, desde o momento que Moçambique fez parte da terceira onda da democracia, a partir de 2024, é o momento de despertar da consciência política em Moçambique. Estamos a nos tornar aquilo que Aristóteles disse: o homem é um animal político. Afinal, o que é ser um animal político? É ser um cidadão, é realmente participar ativamente ou passivamente da vida política. E todo cidadão, hoje moçambicano, já está de olho na política, quer saber quem é o seu dirigente, quem é que vai dirigir aquilo que são os seus destinos. É esta consciência política que vai nos levar realmente ao desenvolvimento da democracia em Moçambique. Então, é basicamente isso. Eu acho que temos que ver o contexto. É um contexto bastante sensível e, na minha opinião, o Daniel Chapo chumbou naquilo que é o seu primeiro teste, ou seja, num governo de inclusão no verdadeiro sentido. Muito obrigado, Ernesto Júnior, por esta participação nesta edição de Especial Informação. Contamos tê-lo em próximas ocasiões.
aqui voltando ao Ivan Maus, se calhar mesmo para terminarmos, não há hipótese, dizia, antes de fazer a questão ao Ernesto, que não quero ajudar a ninguém, mas é generalizado o questionamento. Há um questionamento sobre o próprio governo e sobre as nomeações. O que é que pensa disto? Bem, uma das questões que nos foi vendida no dia da tomada de posse, no dia 15 de janeiro, foi a concepção ou a criação de um governo inclusivo. Sim. E de inclusão este governo não tem nada, porque todos que foram nomeados a ministros, incluindo a secretária de Estado, são membros do Partido Frelimo. Portanto, vem da militância do Partido Frelimo. Portanto, não há inclusão alguma que se possa aqui fazer referência. Mais do que isso, falou-se igualmente, só vou fazer uma extensão, da questão da redução, não é, dos ministérios. Portanto, saímos de 20 para 18. Isso não é redução. Do ponto de vista substancial, não é redução. Redução seria, talvez, ir para metade. E em relação, por exemplo, ao Ministro da Justiça, que hoje foi nomeado e empossado, eu entendo que há vários desafios que se abrem para ele. O primeiro é de entender que, olha, como bem disse o Ernesto, já que não é possível que ele, de alguma forma, se recuse ou solicite renúncia do mandato, já que muitas vezes o que nós bem vemos aqui em Moçambique são as diretivas do Comitê Central, ou melhor, da Comissão Política da Frelimo, que de alguma forma é o órgão decisório dentro da Frelimo, assim como da máquina estatal, não é? Ou mesmo a nível do Parlamento, a nível do Judicial e também a nível do Executivo. Portanto, não há mais volta. O que tem que acontecer agora é encarar os desafios de frente, sendo que os desafios fundamentais é, primeiro, a explicação sobre o dossiê relativo à cadeia central, que é uma questão que os moçambicanos estão à espera. Nós bem sabemos que em Moçambique, quando se constituem comissões de inquérito, muitas vezes não conseguem trazer um resultado palpável, aceitável e consensual para o público. Esperamos que desta vez tal possa acontecer, num contexto em que este governo está com crise de legitimidade, para poder granjear alguma legitimidade, terá de facto de mostrar trabalho, responder de modo particular a este dossiê. Temos o problema das enchentes a nível das nossas cadeias, portanto, que é um problema já antigo, superlotação. É uma das questões que é preciso com que o novo ministro reflita sobre as mesmas, encontre soluções técnicas. E a própria humanização. Sem dúvidas, para poder estancar o problema. Temos o problema também relativo à própria corrupção no próprio setor da justiça. É um setor que, de alguma forma, deve combater a corrupção, mas já há muita corrupção no próprio setor da justiça. É uma das matérias sobre as quais o novo ministro terá de trabalhar. E talvez, para terminar, a questão da resposta em relação ao dossiê que foi submetido pelos juízes, a questão da independência financeira, que os mesmos já, de alguma forma, submeteram no ano passado, num contexto do seu caderno reivindicativo. Então é preciso com que ele pegue nesses dossiês, responda com a devida lisura, com a devida atenção, como forma também de poder granjear legitimidade, não só dele, mas de todo o governo. Muito bem. Muito obrigado, Ivan Maus, jurista, investigador no Centro de Integridade Pública, essa é a forma mais correta de iniciar. E estivemos aqui também hoje com as presenças de Ernesto Júnior, que é cientista político, e Firoza Zacarias, é responsável pela questão de direitos humanos ao nível da Ordem dos Advogados de Moçambique. Estivemos a analisar a nomeação do Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais, chama-se Mateus da Cecília Fênia Saiz, é o último ministro que faz parte, então, junta-se aos demais neste executivo de Daniel Chapo. Nós voltamos numa próxima ocasião. Boa noite, até lá.